Glória a Deus, você encontrou o Salmo 126, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite por estarmos na tua casa. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que a palavra não é nossa, mas a palavra é do Senhor. Por isso, usa a minha vida nesta noite como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma teu assento, dando glória a Deus e aleluia. E se o irmão puder aumentar o retorno, eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem vai chorando, quem vai chorando, voltará com alegria, voltará sorrindo. Este salmo é o maior livro da Bíblia, porque o salmo ele é composto com 150 poemas ou canções. E esse salmo, e os salmos foi escrito mais ou menos 1000 anos. O primeiro salmo foi escrito por Moisés, Salmo 90, foi escrito por Moisés. E terminou praticamente com esse Salmo 126, que faz parte de 15 salmos, que vem do Salmo 120 até o Salmo 134, que é o Salmo dos degraus. É o cântico de romagem, era o cântico do povo de Israel, quando eles subiam para Jerusalém. Por isso que é o cântico dos degraus, porque eles iam subindo a Jerusalém, eles iam subindo na presença do Senhor, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Eles iam subindo para a casa do Senhor, adorando, irmãos. Ele saía da sua casa até a igreja, louvando, adorando, se preparando para se encontrar com o Senhor, se preparando para estar na presença do Senhor. Diferente de mim, de você que muitas vezes sai de casa daquele jeito, atropelando, estou atrasado, vai logo mulher, vai tomar banho, vai se trocar, vai se ajeitar, vamos chegar atrasado, aí chega daquele jeito na igreja. Mas eles não, eles subiam na casa do Senhor. Nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Desde casa eles já começavam a se preparar, e eles já iam louvando ao Senhor, subia a procissão, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Irmãos, eu me lembro, há uns anos atrás, nós estávamos nos preparando para ir para o monte, entramos no carro, e nós estávamos com algumas pessoas dentro do carro indo para o monte, e a gente perdeu o endereço. Naquela época ainda não tinha esse negócio de GPS, era tudo onde você sabe onde que fica? Você sabe? Então a gente ia no boca a boca para tentar chegar, e de vez aquele negócio de a gente estar perdido e ir para o monte e não conseguir chegar no monte, de vez se tribulação estava sendo bênção, porque dentro do carro estava um mover de Deus, que quando a gente chegou no monte, irmãos, o céu já estava aberto, a glória de Deus desceu, porque quando a gente se prepara para entrar na presença do Senhor, a glória desce, a manifestação de Deus manifesta nas nossas vidas, irmãos. Então nós precisamos se preparar para estarmos na presença do Senhor. E eles subiam a Jerusalém nas 3 maiores festas do povo de Israel, que era o tabernáculo, a Páscoa e o Pentecostes.
nessas 3 festas eles se preparavam e eles iam cantando esses 15 salmos, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, dizendo assim, nessas 3 festas, aonde nós vamos parar, tudo que nós estamos fazendo, só para adorar a Deus, só para estarmos na presença de Deus. E eles paravam e adoravam ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer aí, no versículo 1, que quando o Senhor trouxe de volta, quando o Senhor trouxe de volta, o Senhor permitiu a ida, mas trouxe de volta. Ficamos como aqueles que sonham. O Senhor permitiu a ida, mas o Senhor trouxe de volta. E quando o Senhor trouxe de volta, eles ficaram como aqueles que sonham. Aqueles que tiveram sonho, falaram, me belisca aí. Não estou acreditando que o Senhor me trouxe de volta. É aquelas bênçãos inesperadas, irmãos. Você já recebeu bênção inesperada, aquela que você nem imaginava, você nem estava esperando, e o Senhor te abençoou? Foi assim, irmãos, me belisca, eu não estou crendo, eu não estou acreditando, eu estou como aqueles que sonham, e assim eles estavam. O Senhor trouxe eles de volta para Sião, para adorar e glorificar o nome do Senhor, e eles estavam como aqueles que sonham, eles não estavam acreditando, irmãos. Tem momentos na nossa vida que é assim, passamos lutas, dificuldades, passamos sim, irmãos, mas também o Senhor vem com um tempo de honra, vem com um tempo de bênção sobre as nossas vidas. Eu me lembro de Sara, irmãos, a Bíblia vai dizer que Sara, ela já estava com uma certa idade, com 89 anos, e Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão, você vai ser pai de multidões. E os anos foi passando, talvez que quando Deus falou com Abraão, já era meio que impossível a situação. Abraão já tinha 75 anos de idade, Sara 65 anos de idade, já não era uma coisa normal. Tudo bem que naquela época lá eles viveram um pouco mais, Sara morreu com 127 anos, Abraão com 140, então teve um tempo para poder aguardar a promessa. Mas se passaram 10 anos, se passaram 20 anos, e a promessa não se cumpriu. Mas um dia, Abraão está sentado na sacada da sua casa, e vem 3 homens. A Bíblia não fala, mas fala que eram 3 homens, mas eu creio que Abraão percebeu que aqueles homens eram diferentes, que aqueles homens não eram homens normais. Porque a Bíblia vai falar que Abraão corre até eles e fala assim, entra, senta aqui debaixo dessa árvore, eu vou preparar para vocês um alimento, e vocês vão comer aqui. E então eles concordam, pode preparar, nós vamos aguardar. E ali eles estão ali, esperando, e Sara vai fazer os pães, Abraão manda matar um novilho para preparar a carne, e eles estão ali, e aí Abraão leva a comida para eles, e depois que eles comem, o anjo fala para Abraão, Abraão, daqui 1 ano, eu vou voltar aqui, e Sara vai ter um filho. E Sara dá risada. Sara não acredita, porque não tinha, aos olhos naturais, não tinha mais possibilidade. Aos olhos naturais aquilo era impossível. Mas o anjo vai dizer, haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? E ela riu, eles foram embora, mas daqui 1 ano, no tempo determinado por Deus, Sara está com o riso nos braços. Sara está com Isaac nos braços. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 18, 13, mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? 14, existe alguma coisa
impossível para o Senhor? 21, 5 e 6. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, seu filho, nasceu. Sara disse: Deus me encheu de riso. E todos ou souberam disso. E todos que souberem disso, rirão comigo. Vai andando chorando, porque você voltará se alegrando. Vai andando chorando, porque você voltará se alegrando. Porque Deus é fiel, irmãos, para Ele não existe causas impossíveis. A Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 12, Pedro está preso, irmãos. A Bíblia vai dizer que ele está lá preso, mas um anjo toca em Pedro, acorda Pedro, fala para Pedro: se veste, calça sandálias e me segue. Na hora que Pedro levanta, as algemas caem, as portas se abrem e Pedro vai saindo. E Pedro vai dizer que quando ele termina de sair, pensei que era uma visão, pensei que era um sonho, não estou acreditando que eu estou do lado de fora. Pedro estava preso, provavelmente morreria no dia seguinte, mas o anjo livrou Pedro daquela cadeia de maneira sobrenatural. E Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 12, versículo 11, então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo, me libertou das mãos de Herodes, e tudo que o povo do judeu esperava foi frustrado. Depois ele saiu e foi para a casa da irmã Maria. Deus livra Pedro de maneira sobrenatural e ele vai para a casa da irmã Maria, onde a igreja estava orando. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E Deus leva Pedro até a casa da irmã Maria. Quando ele bate na porta, a irmã Rode nem abriu a porta. A Bíblia vai dizer que ela ouviu a voz de Pedro e falou para todo mundo: aí Pedro chegou. Não, não é Pedro não, é um anjo. É o anjo de Pedro. Porque ninguém acredita, irmãos. Quando a gente está passando na luta, na dificuldade, no problema, a gente só consegue ver o problema e não consegue mais ver a solução. Mas aí o Senhor vem nos dar um livramento, aquela bênção que a gente não está esperando. O Senhor vem e nos abençoa e a gente fica como aqueles que sonham. A gente não acredita, porque a bênção que Deus realizará na minha e na sua vida será algo que nós não estamos esperando, vai ser maior do que nós estamos esperando. É uma bênção inesperada. Estamos como aqueles que sonham. É isso, irmãos, que eles estão dizendo. A gente estava preso, escravo. Mas o Senhor nos deu livramento e nos trouxe de volta para Sião. Não dá nem para acreditar. É algo que a gente não estava esperando, que não estava crendo. E esse Salmo 126, ele é dividido em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Primeiro, passado. O que o Senhor já fez. Do versículo 1 ao versículo 3. Vai falar sobre aquilo que o Senhor já fez. Está falando do passado. Tudo aquilo que o Senhor já fez por eles. Quando o Senhor nos trouxe de volta. Quem trouxe de volta? O Senhor. Eu sei, irmãos, que aqui tem pessoas que nasceram no berço evangélico, no berço cristão, assim que a gente diz, quem já nasce, né, nos caminhos do Senhor. Nasceu, mas com o passar do tempo foi dar uma voltinha lá no mundo. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor te trouxe de volta. Quando o Senhor me trouxe de volta, tem pessoas que vieram para Cristo depois de uma certa idade, mas no meio do caminho se perdeu. Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque quando o Senhor me trouxe de volta, não foi o pastor que te trouxe de volta, não foi o teu irmão, a tua irmã que te trouxe de volta. Quando o Senhor me trouxe de volta, é o Senhor que nos traz, irmãos. Nós estamos aqui porque foi o Senhor que nos trouxe de volta. É o Senhor. Hoje estamos aqui porque o Senhor nos trouxe de volta. O contexto, irmãos, está dizendo: Judá estava pecando contra o Senhor. E o Senhor permitiu que a Babilônia viesse
e destruísse Jerusalém. Lembra do templo magnífico que Salomão construiu? Pois é, Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu o templo de Salomão. A Bíblia vai dizer que eles vão levando as pessoas como escravos para a Babilônia, vão levando os judeus como escravos para a Babilônia, e nessa saída, pisotearam sobre muitas pessoas idosas, crianças e até jovens, e mataram pisoteados. Nessa saída, tamanha foi a destruição de Judá. A Bíblia vai dizer que as suas mães comiam seus próprios filhos, mortos, para não morrerem de fome. E Jeremias vai dizer assim: melhor foi aqueles que morreram do que aqueles que estão morrendo de fome. O pecado, irmãos, nos torna vulneráveis. O pecado nos torna frágeis na mão do inimigo. O pecado abre brechas. E o pecado abriu brechas que o povo da Babilônia veio e saqueou o povo de Deus. Destruiu Jerusalém. Matou, levou cativo o povo de Israel. E eles ficaram no cativeiro por 70 anos. Muitos morreram no cativeiro da Babilônia. Muitos não puderam voltar nesse tempo de regresso, porque já estavam mortos. Não viram a restauração do Senhor, mas o Senhor que deu a palavra é o Senhor que cumpre a palavra. Podemos até não ver, mas aqueles que estão aqui no futuro verão, porque o Senhor é aquele que promete e é o Senhor que cumpre as suas promessas. A luta não para a igreja, a perseguição não para a igreja. O que para uma igreja é o pecado. Por isso que o Senhor cobra de mim e de você uma vida de santidade. Porque se a gente andar em pecado, não tem como o Senhor nos guardar. Porque o pecado nos deixa vulneráveis para que o diabo possa atacar. Mas quando nós estamos em santidade, nós estamos blindados por Deus. Guardados por Deus, protegidos por Deus. Porque o Senhor pede, sede santos, porque eu sou santo. Precisamos viver em santidade. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele fica ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Mas se nós estivermos em santidade, cobertos pelo sangue do Cordeiro, o diabo não pode tocar em mim e você. O diabo não pode tocar na minha e na sua vida, porque o Senhor nos guarda na entrada e na saída, o Senhor nos protege. Ele é o guarda que não dorme, que não cochila. Ele sempre está alerta para guardar a minha e a tua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não foi um vento, não foi uma tempestade, nossa, que levante, é um vento. Não, irmão, se está em pecado não é vento, é permissão de Deus. Babilônia veio atacar Jerusalém, é um vento, é uma tempestade. Não, irmãos, era uma brecha. O povo estava vivendo em pecado. O Senhor permitiu a Babilônia destruir Jerusalém. O Senhor permitiu. Mas o Senhor que permite é o Senhor que vai buscar de volta. Porque o Senhor conhece o coração dos seus. A Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, eles pegam o instrumento e penduram no salgueiro. Não tem motivo para louvar. Não tem motivo para adorar ao Senhor. O Salmo 137, versículo 1 vai dizer assim: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Sião era onde era colocado o tabernáculo, era onde estava a casa de Deus. E eles estavam com saudade de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor, porque quando eles estavam no pecado, eles não estavam mais cultuando ao Senhor. Mas agora porque Deus sabe como tratar comigo e com você. Deus sabe como nos trazer de volta. E aí ele está, versículo 2, ali nos salgueiros penduraram as nossas harpas,
Ali os nossos captores pediram-nos canções, e nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Louva ao Senhor, aqueles louvores alegres, festivos. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? É isso que o diabo quer fazer, irmãos. Ele quer tirar da nossa boca a alegria da salvação, a alegria de louvar e adorar ao Senhor. Ele quer fazer a gente parar, irmãos. Podemos até falar, não temos motivo para louvar o Senhor, mas o Senhor vai restaurar. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai restaurar. Sentaram ali lembrando de Sião, mas não se arrependeram. Lembrar, irmãos, mas não se arrepender não resolve nada. Precisamos nos arrepender para retornarmos. Precisamos nos arrepender para voltarmos para a casa do Senhor. Irmão, 70 anos vivendo naquela situação, mas o mesmo Deus que permitiu ir, é o mesmo Deus que traz de volta. Oh glória, louvado ao nome do Senhor. Não sei qual é a situação que está tirando a tua alegria, irmãos, mas Deus está nos dizendo, é tempo de voltarmos para a presença do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas. Primeiro quem falou foi os de fora. Grandes coisas fez o Senhor por esses. Grandes coisas foi o Senhor que fez por esses. E a versão NVI, que é essa que eu estou usando hoje, está nos dizendo, versículo 3, sim, concordância, porque o versículo 3, versículo 2, o Senhor fez grandes coisas por este povo, versículo 3, sim, é verdade. O mundão está falando, grandes coisas Deus está fazendo por você. Grandes coisas Deus está fazendo na tua vida. Grandes coisas Deus está fazendo na sua casa. Grandes coisas Deus está fazendo na sua vida, na sua família. As pessoas de fora que estavam dizendo. E aí nós vamos dizer, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres, irmãos, porque as pessoas estão vendo o que Deus está fazendo. O Senhor está fazendo grandes coisas por nós. Segundo, falamos do passado, grandes coisas fez o Senhor por nós. Presente, versículo 4. O Senhor restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. O Deus que fez é o Deus que está fazendo. Estamos alegres porque o Senhor já fez, mas o Senhor continua fazendo. O Senhor que falou que ia fazer, continua fazendo, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O que eu acho interessante aqui, irmãos, no versículo 4, Senhor, restaura-nos. Não é o pastor que vai te restaurar. Senhor, restaura-nos. Você precisa de restauração? É o Senhor que pode restaurar. Só o Senhor pode restaurar. Irmãos, após 70 anos de cativeiro, a Bíblia vai dizer, lá em Esdras, capítulo 1, versículo 1, vai dizer em Isaías 44, 17 e 45, 1, que Deus vai usar o seu servo Ciro. Você que conhece a Bíblia, irmãos, vai saber, Ciro era um rei da Pérsia. Ciro não era servo de Deus. Ciro, a Bíblia vai dizer que ele era ungido do Senhor, mas ele não obedecia a Deus para fazer a vontade de Deus, ele fazia a sua vontade, mas a Bíblia vai dizer que Deus usa Ciro para libertar o povo de Israel do cativeiro da Babilônia. E aí Deus vai chamar Ciro de servo, mesmo ele não sendo crente, mesmo ele não sendo judeu, mas ele vai chamar de servo.
o meu servo Ciro, o meu ungido Ciro. Sabe por quê? Porque aquele que obedece à vontade de Deus é servo de Deus. Assim como ele usou Nabucodonosor para trazer castigo sobre Israel, agora ele vai usar Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo dele das mãos do opressor. Porque Deus, irmãos, é Deus que faz e ninguém pode impedir, irmãos. Quando Deus quer fazer um milagre dele na minha e na tua vida, ninguém pode impedir, irmãos. Quando chega o tempo de Deus de cumprir a promessa dele na minha e na tua vida, ninguém pode impedir, irmãos. Porque Deus agindo, quem impedirá? Ninguém pode impedir, irmãos. Ninguém pode impedir. Passados 144 anos pós-cativeiro, que esse Salmos dos degraus são salmos pós-cativeiro. Depois que eles já saíram do cativeiro, 144 anos depois do cativeiro, eles foram restaurados. Por isso que ele vai dizer: restaura-nos, ó Senhor, restaura-nos outra vez. Em algumas versões vai dizer: faz de novo. Irmãos, eu já orei mais, jejuei mais, frequentei mais as igrejas, mas hoje talvez nós estamos dizendo: restaura-nos, Senhor. Queremos de novo, Senhor, o avivamento, queremos de novo o renovo, queremos de novo ser cheios com o Teu Espírito Santo. Restaura-nos, ó Senhor, como as águas do deserto, como os rios do deserto, como os rios de Neguebe. Por que ele vai dizer isso? Restaura-nos, Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. O Neguebe, 11 meses do mês, seca, sol quente, sem chuva, mas durante um mês vinha chuva, e muita chuva, e enchia, e se tornavam rios cheios das águas, cheio de águas. Irmãos, todos sabem que ali no fundo tem um bebedouro. Você pode estar com sede, mas se você não for até lá, você vai continuar com sede. Mas se você está com sede, você vai até o bebedouro, e você bebe da água, você mata a tua sede. É assim a presença de Deus, irmãos. Nós sabemos que Deus está. Nós sabemos que Deus vai agir. Mas se nós não buscarmos, se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não santificarmos, não adianta, irmãos. A gente tem que ir lá e buscar da água. E ele estava dizendo: Senhor, assim como as águas do Neguebe, restaura as nossas vidas, restaura-nos hoje, Senhor. Nós queremos ser restaurados, a nossa vida espiritual precisa ser restaurada. Eu quero ser cheio novamente, Senhor. Enche a minha vida novamente com a tua presença. Terceiro e último, futuro. Versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com os cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Vai, irmãos, vai, mesmo que seja chorando, mas vai. Não pare no meio do caminho. O choro vem antes da colheita. Quem semeia não administra a colheita. Quem semeia não administra os resultados. A nossa parte é semear, é lançar a semente, porque quem administra os resultados é o Senhor. Eu posso pregar aos teus ouvidos, você vai ouvir a palavra de Deus, mas quem vai plantar no coração é o Espírito Santo. É só Ele que pode dar os resultados, irmãos, porque aquele que vai chorando, voltará se alegrando.
porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Mas vai andando. Meu casamento está em crise, pastor. Vai chorando. Pastor, a porta está fechada. Vai chorando. O diagnóstico é o contrário. Vai chorando, mas continua, irmãos. Por quê? Porque o choro é o preparo para a colheita. Porque a colheita quem vai nos dar é o Senhor, a gente não administra a colheita, nós só administramos a semente, nós vamos lançando e vamos chorando, vamos lançando e vamos chorando, mas é o Senhor que vai trazer os resultados na hora certa, no tempo certo. Não pare, não desista, não desanime, continue lançando a semente, mesmo que seja chorando, porque você voltará se alegrando, porque o Senhor é quem vai preparar a colheita para mim e para a sua vida. Preparar a terra, irmãos, para ter uma boa colheita, nós precisamos preparar a terra. Para uma boa colheita, nós precisamos plantar semente. Para uma boa colheita, nós precisamos regar, irmãos, se quisermos ser restaurados. Precisamos nos santificar. Se quisermos ser restaurados, precisamos nos santificar. Precisamos plantar oração e palavra e regarmos com lágrimas de arrependimento, porque nós podemos ir chorando, mas voltaremos sorrindo. Eles estavam agora subindo, se alegrando na presença do Senhor, porque o Senhor cumpriu as suas promessas. Eles estavam tristes, penduraram as suas harpas nos salgueiros. Já não tinham mais motivo para cantar, porque Sião estava destruída. Mas o Senhor usa Neemias, restaura novamente o templo, a casa do Senhor, e agora eles podem novamente adorar o Senhor. Agora eles podem novamente cantar ao Senhor. Agora eles têm motivo para se alegrar na presença do Senhor. Irmãos, tire a sua harpa do salgueiro. Deixa Deus te restaurar nesta noite. Busque a restauração de Deus nesta noite, porque você vai rir novamente, porque você vai se alegrar novamente, porque o Senhor, Ele vai cumprir as promessas dEle nas nossas vidas. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar agora, porque eu creio que Deus tem um tempo de restauração para mim e para a sua vida. Deus quer um tempo de restauração, mas precisamos plantar santidade. Precisamos viver em oração e palavra, e precisamos regar com arrependimento. Que saudade que eu tenho daquele tempo que eu orava mais, que eu buscava mais. Isso não vai mudar nada. O que vai mudar é a gente pensar, Deus me usava mais lá atrás, eu orava mais lá atrás, eu jejuava mais lá atrás, eu não perdi um culto lá atrás, mas agora eu quero me posicionar e fazer mais do que eu fazia lá atrás. Aí tem mudança, irmãos. Agora, se a gente ficar só lembrando do que aconteceu e não fizermos nada para mudar, não vai acontecer nada. Mas se hoje você falar, Senhor, restaura a minha vida espiritual, restaura a minha vida de oração, restaura meu ministério, me tira, Senhor, dessa paradeira, porque tem pessoas, irmãos, que quando não tinha cargo, trabalhava que era uma bênção na casa do Senhor, na obra do Senhor. Aí você foi reconhecido como obreiro, você teve uma oportunidade de trabalhar no louvor, no som, no infantil. Aí você foi se acomodando por causa do título. Não, irmãos, nós não trabalhamos por causa do título. Nós trabalhamos porque nós queremos um relacionamento mais íntimo com o Senhor. A água está lá, irmãos, mas se a gente não for até lá, nós vamos continuar com sede. Mas o Senhor está aqui. Se você buscar a presença dEle, você vai ser saciado da presença dEle. Você vai ser cheio da presença dEle. É tempo de nós cavarmos poços.
até encontrarmos águas vivas, até encontrarmos a fonte da presença de Deus. Que nós possamos orar mais, irmãos. Vem mais cedo, 10 minutinhos, irmãos, mais cedo. Dobra o teu joelho. Tem gente que gosta de vir para ter comunhão com o irmão. É muito bom ter comunhão com Deus, mas ter comunhão com o irmão, mas ter comunhão com Deus é melhor, irmãos. É melhor. Então 10 minutinhos, você dobrar teu joelhinho aqui, orar e buscar a presença de Deus, você vai ver que vai fazer diferença. Que o culto vai ser diferente, porque o culto, ele é individual, cada um presta o seu culto ao Senhor. Tem gente que às vezes no meio do culto, está chorando, está se alegrando, está pulando de alegria na presença do Senhor, e o outro está do outro lado, não estou sentindo nada, porque o culto é individual, do jeito que você vem. Você vem louvando e adorando, ou você vem já desesperado porque está atrasado, porque a tua esposa atrasou, porque a tua filha não se arrumou na hora certa? Já sai do seu lar para vir para cá adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, preparando o teu culto ao Senhor, porque com certeza você vai perceber que o culto vai ser diferente. Nós vamos orar agora, pedindo restauração para o Senhor. Eu não sei qual área que você precisa de restauração, se é na tua família, se é no teu trabalho, se é nas finanças, se é no espiritual, se é no material. É você e Deus. Você vai dizer como disse o salmista: Senhor, restaura-nos, porque o Senhor restaurará as nossas vidas.